Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você não é inscrito por aqui, quero lhe fazer um convite. Você já sabe qual é esse convite. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho para você receber notificações assim que nós lançarmos novos vídeos por aqui. Meus irmãos, se eu te falar que esse vídeo está sendo gravado pela segunda vez, você não acredita, porque eu tinha apertado um botão aqui e tinha iniciado uma espécie de iniciar a transmissão. Uma transmissão de vídeo, acabou que não ficou gravado e agora nós estamos gravando pela segunda vez a aula que eu tinha pensado que estava sendo gravada. Mas amém, a gente vai avançar aqui sem nenhum problema, regravando aqui então. Nós vamos hoje falar sobre essa temática tão importante que é a igreja, o movimento presbiteriano, o movimento batista em solo brasileiro. Em outras palavras, a reforma protestante no Brasil. É importante que nós saibamos como é que chegaram, como é que permaneceu e como é que tem avançado esses dois movimentos, o presbiterianismo e bem como o movimento batista em solo brasileiro. Então eu quero começar aqui falando sobre Ashbel Green Simonton. Ashbel Green Simonton. Nome um pouco complicado de pronunciar, já visto que ele era norte-americano, mas que é muito importante nós sabermos acerca do seu legado. Quero começar dizendo aqui então que a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, teve sua origem em solo brasileiro no contexto do século de número 19, certo? Fruto direto da atuação missionária americana. E a gente sabe, como sabemos, conforme os relatos históricos, o responsável por esse início foi o jovem norte-americano chamado Ashbel Green Simonton, quando chegou nos Estados Unidos em 12 de agosto de 1859. Ele foi enviado pela Junta de Missões da Igreja Presbiteriana lá dos Estados Unidos. Simonton ele veio com o desejo de estabelecer uma igreja fiel à doutrina reformada e comprometida com as Escrituras. A sua chegada em solo brasileiro marcou o começo de uma presença protestante mais estruturada no Brasil, num tempo ainda fortemente dominado pelo catolicismo romano e com pouca liberdade religiosa. Como foi me perguntado sobre a questão da Contra-Reforma em aula, que foi inclusive respondida em nosso grupo, a Contra-Reforma não teve muitos avanços aqui no Brasil, haja vista que o Brasil, nesse tempo do século XVI, era um país que não havia sido descoberto ainda, porque o Brasil ele foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares de Cabral. Então, nesse tempo de 1500, o Brasil ele era embrionário, ele era uma região não conhecida, então a Contra-Reforma não teve muitos avanços aqui. O que nós sabemos é que o Brasil ele foi fortemente influenciado pela Igreja Católica, com os jesuítas, que tinham a expressão muito conhecida, que os fins justificam os meios. Essa expressão foi precisamente usada por esse movimento jesuíta, que é conhecido também Companhia de Jesus, seguidores de Inácio de Loyola. Eles chegaram aqui para evangelizar os índios que aqui viviam nessa região do Brasil. Então, a princípio, o que nós sabemos é que o Brasil ele foi fortemente influenciado pelo catolicismo já logo no início. E, ao que se parece, eles foram os primeiros a chegar aqui no Brasil no que tange a evangelismo religioso, certo? Então, a gente avança aqui, o primeiro culto, e é interessante a gente pontuar isso aqui, que Simonton, ele tinha uma visão eclesiástica bem definida. Ele não veio apenas para evangelizar, ele veio para formar uma igreja nacional, autóctona e organizada. Então, essa era a missão desse jovem, que foi um missionário lá enviado da igreja norte-americana. O primeiro culto presbiteriano no Brasil aconteceu em sua própria residência, no dia 12 de janeiro de 1860. Então, um culto talvez muito simples, sem pompa, sem ar-condicionado, sem bateria, sem aquilo, aconteceu na residência de Simonton, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, em 1862, foi estabelecida a primeira igreja presbiteriana em solo brasileiro. Esse momento ele é considerado como o nascimento do movimento da igreja presbiteriana no Brasil. E esse foi um passo
decisivo para o estabelecimento da identidade presbiteriana, como disse o historiador Alderi Matos. Esse historiador da Igreja Presbiteriana, e ele enfatiza que esse movimento foi de grande importância, né, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo? Se a gente avança aqui, nós vamos ter também a questão da visão missionária. Symington não se limitava à plantação de igrejas apenas. Ele também fundou, né, o Jornal Evangélico Brasileiro, ou Imprensa, né, Evangélica, em 1864, e organizou o primeiro presbitério em 1865. Esses passos eles foram estratégicos e fundamentais para a consolidação institucional da IPB. Lembrando que IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil. É interessante porque a questão da formação do presbitério foi de suma importância. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana, diferente da maioria dos batistas, que tem um modelo de governo congregacional, eles são mais por presbitério, onde você tem o Supremo Concílio, onde decide todas as questões da igreja, e você tem também, dentro dessas igrejas históricas, as decisões elas não são tomadas monocráticas, ou seja, não é o pastor que decide qual é que se vai comprar um ar-condicionado e tudo mais. Isso tudo é decidido numa espécie de reunião, né? E eu confesso para os irmãos que estão me ouvindo aqui que eu acho que isso é muito interessante. Os irmãos opinarem sobre a compra de um terreno, uma compra de um imóvel para a igreja e assim por diante. Então, essa é a forma como eles governam, de forma eclesiástica, né, a igreja, como a igreja presbiteriana é governada através de presbitérios. Se a gente avançar um pouquinho mais aqui também, nós vamos ver a questão da formação de líderes. Outro aspecto relevante da história da IPB foi o foco desde o início da formação de lideranças nativas, ou seja, a Symington não queria apenas ficar enviando mensagens, correios, né? Correios, que naquele tempo era por meio de cartas, para a igreja norte-americana enviar missionários ao Brasil. Ele, na verdade, queria estabelecer fortes lideranças capacitadas, e eu diria até que lideranças que subscrevem, que observam aquelas características que estão lá na 1 Timóteo capítulo 3, em que um pastor deve ter, né, não entregue ao vinho, não amante do dinheiro e assim por diante. Ele queria estabelecer esse tipo de liderança do Brasil. Ele não queria que o Brasil tivesse uma igreja presbiteriana governada por imigrantes, governada por americanos, mas ele queria estabelecer fortes lideranças aqui. E por isso ele vai fundar o Seminário Presbiteriano em 1867. Hoje é conhecido como Seminário do Sul. Seminário do Sul. E uma curiosidade aqui, irmão, sobre a questão do seminário da igreja presbiteriana, é que não é qualquer pessoa que pode entrar. E até mesmo aqueles que são presbiterianos, porque isso é um princípio que deve ser observado, não se pode fazer o seminário presbiteriano se você não frequenta a igreja presbiteriana. E não é qualquer presbiteriano. Para você ser enviado para o seminário presbiteriano, você precisa fazer parte da igreja, você precisa ser indicado pelo seu pastor, e aí eles vão decidir, e então você faz uma espécie de pré-vestibular, né, onde se tem provas ali de conhecimento geral das escrituras, e eu já tive o privilégio de ver como é que são essas perguntas. São perguntas um pouco mais profundas, são perguntas que, tipo assim, são bíblicas mesmo, no sentido de você saber das escrituras, saber, às vezes até mesmo de línguas originais, hebraico, grego. Claro que não vai cair um grego na forma literal da palavra, mas você tem que ter um conhecimento bem profundo para você fazer essa prova. Se você passa, então você está autorizado a fazer o seminário. Se não, aí você tem que ir tentando até conseguir, certo? Então, é uma coisa bem organizada, eu acho muito legal. Eu já tive o interesse de fazer esse seminário, mas como eu não sou presbiteriano, é impossível para mim. Então você tem aí também, voltando só um pouquinho aqui, o fato de ele ter fundado a questão do seminário teológico, isso demonstra a intenção de estabelecer uma igreja nacional com liderança local capacitada, sem dependência permanente de missionários estrangeiros, como eu falei para vocês. Alderi Matos, historiador da IPB, observa que essa ênfase na educação teológica
foi um dos fatores que garantiram a longevidade do movimento presbiteriano no Brasil. Perdoe aí porque está cortado, né, a frase, mas vamos lá então. A questão da expansão. Com o passar dos anos, a IPB ela expandiu-se por todo o território brasileiro, plantando igrejas, fundando escolas, hospitais e instituições de ações sociais, certo? A igreja ela também enfrentou desafios como divisões internas. Divisões internas surgiram, afinal de contas, a gente tem que se lembrar que não existe a perfeita igreja, não existe igreja perfeita. A igreja enquanto triunfante ela não é perfeita. Somente a igreja, a igreja enquanto militante não é perfeita. A igreja perfeita é somente a igreja triunfante, que é aquela que Cristo está preparando, né? Enquanto estivermos do lado de cá, a igreja sempre será imperfeita, a igreja é instituição, né? Então, a igreja ela enfrentou desafios como divisões, especialmente no século de número 20. E é interessante porque a partir do antes um pouquinho, do século XIX, você tinha ali o que estava tomando conta, na verdade do século XX precisamente, é isso mesmo. Nesse século XX começa a surgir os movimentos de teologia da prosperidade e teologia liberal, onde a palavra de Deus não é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então aí tem essa questão do liberalismo teológico, e provavelmente foi por isso que aconteceu essas divisões na igreja presbiteriana. Ainda assim, a IPB ela manteve seu compromisso com a fé reformada, a centralidade das escrituras e o culto reverente. Características que continuam a marcar sua identidade ainda hoje. Então você vê que a expansão da igreja presbiteriana teve divisões, teve percalços, teve objeções, provavelmente, teve desconfortos. Inclusive, eu quero deixar até aqui, a título de mais uma informação acerca desse missionário, é que ele saiu, irmãos, de um país que já estava bem fundamentado, que era os Estados Unidos. Já estava bem estruturado os Estados Unidos. Nesse tempo, ele sai de lá e ele sai de um conforto, né? Porque ele era filho de um homem que era político. O seu pai era pastor, seu pai era médico. Então ele vinha de uma situação financeira muito boa. E ele vem agora para um país que era recém descoberto. Provavelmente o Brasil aqui tinha 369 anos. Na verdade, 359 anos. Provavelmente quando ele chega aqui no Brasil. Um país muito novo. Mas muito novo mesmo. E o Brasil, ele tinha também um problema, que era as endemias, as doenças, a febre amarela. Se você for estudar a história do Brasil, né, você vai ver que tinha essas doenças. Então ele vem para um tempo marcado por profundas enfermidades e muitos desafios. Provavelmente desafios sociais, econômicos, culturais. A gente não sabe provavelmente ele enfrentou um pouco de dificuldade de comunicação, porque ele era norte-americano, mas foi um homem que esteve mais interessado com a obra de Deus do que com o seu próprio conforto. Ele abriu mão do seu conforto, abriu mão de estar numa nação bem estruturada para vir para o Brasil, né? Então isso é muito interessante, isso nos chama muita atenção. Então nós vamos falar aqui agora sobre William Buckbe Bigby e sua Bagby, né? E sua esposa Anne Luther Bagby. Esse casal, eles são, talvez você nunca tenha escutado falar sobre eles, mas eles foram responsáveis pelo movimento batista no Brasil. Então, eu quero falar um pouquinho sobre eles. É importante a gente saber também sobre o movimento batista no Brasil. Inclusive, eles vieram também dos Estados Unidos. A gente sabe que o movimento batista no Brasil, nos Estados Unidos até hoje é muito forte, mais precisamente do Sul. E o movimento batista chegou ao Brasil em 1879, pouco tempo depois de 1871, pouco tempo depois, né, que o movimento presbiteriano chegou no Brasil, né, no Brasil. Se o movimento presbiteriano chegou em 1859, em 71 chegou o movimento batista. Com a chegada do missionário William
Bigby e sua esposa Anne Luther Bigby, juntamente com o missionário Zachariah Taylor e sua esposa. Eles eram enviados da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Essa convenção até hoje é muito forte. A primeira igreja batista oficialmente organizada em solo brasileiro foi a Primeira Batista do Brasil, fundada em Santa Bárbara, em São Paulo, no dia 10 de setembro de 1871. Então, se você tem a primeira igreja presbiteriana fundada lá no Rio de Janeiro, você tem aqui em solo paulista fundada a Igreja Batista. Então, duas importantes regiões, cidades, na verdade, estados da região sudeste do Brasil. A região sudeste que se expande também para a região do Espírito Santo, né, e também a região mineira, a Minas Gerais. Então, você tem em duas importantes cidades, duas importantes igrejas. Então, esse movimento inicialmente teve forte atuação entre imigrantes norte-americanos e descendentes, mas rapidamente começou a alcançar também a população brasileira em geral. A ênfase do batismo na liberdade religiosa, batismo por imersão, apenas para crentes conscientes, e a autonomia das igrejas locais marcou profundamente o seu crescimento e identidade no Brasil. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes sobre a questão da diferença entre o movimento presbiteriano e o movimento batista. Mas antes, deixa eu molhar um bico aqui. Então, existe diferença na questão do batismo. Os presbiterianos, eles batizam por imersão, ou melhor, por aspersão. Aspersão, você pega um pouco de água e você molha somente a pessoa. E nós batistas batizamos por imersão, ou seja, você mergulha a pessoa na água. Irmãos, eu quero dizer aqui que nenhum nem outro está errado, porque os batistas também, eles podem fazer uso da aspersão. Vamos supor que você é um missionário e você está lá no deserto, está lá na África e não tem uma piscina batismal, você só tem um copo de água. Você vai deixar de batizar essa pessoa? Você vai deixar de batizar esse jovem? Então, assim, é por isso que eu falo que nenhum nem outro é errado. A grande questão aqui é fazer uso quando possível. Se você pode fazer o uso da imersão, ou seja, da piscina batismal para batizar alguém, faça. Legal, show. Agora, se você não pode e você só tem um copo de água para batizar uma pessoa, não deixe de batizar essa pessoa porque você só tem um copo de água e porque você frequenta o movimento batista e você subscreve ele e por isso você só batiza por imersão. Não, irmãos, não é assim. Então, você tem essa diferença. Você também tem a diferença que os presbiterianos batizam criança e nós, batistas, não batizamos criança, né? Embora as justificativas que eles trazem não são muito plausíveis, pelo menos para mim. Eles falam que, por exemplo, quando Pedro esteve na casa de Cornélio, batizando ali ele e a sua família, provavelmente supõe que tinham crianças ali, né? Porque ele batizou toda a sua família. Mas a gente não sabe. Uma outra justificativa também que eles trazem é a questão de que o batismo ele é um símbolo daquilo que foi no Antigo Testamento, que foi a circuncisão. Se na circuncisão você fazia a circuncisão de criança, o batismo segue também a mesma ordem, batiza também crianças. Eu, para mim, acho que essas justificativas elas são muito frágeis, certo? Afinal de contas, você não vê realmente no Novo Testamento que o batismo ele é uma espécie de símbolo, símbolo continuante daquilo que foi no Antigo Testamento, que foi a circuncisão. Pelo menos eu encontro dificuldade nisso, mas nós podemos, os presbiterianos deixaram um legado fantástico, o movimento batista também deixou um legado fantástico, então isso não é motivo de dividir. Nós só temos essas diferenças, né? Mas essas diferenças não deveria nos dividir, deveria, pelo contrário, nos unir. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Falamos aí sobre os dois movimentos no Brasil e espero que você tenha gostado. Se você, mais uma vez, não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever e escreve aqui embaixo se você sabia dessa história. Se não, deixa aqui um comentário elogiando ou deixando também crítica, porque isso me encoraja bastante. Que o Senhor te abençoe. A gente se vê na nossa próxima aula no formato presencial.